que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Dizem os estudiosos que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Então você vê como o nosso Deus é um Deus de abundância, né? 8.000 promessas. Nós não temos capacidade para memorizar nem 80, talvez. Muitos teriam dificuldade se tivesse que memorizar 80, né? Se fosse 10%, seriam 800 promessas. Seriam 10%. 1%, 80. Nós teríamos dificuldade. Mas a minha pergunta, logo no começo do vídeo, é assim. Quero ser bem claro. Quando que a promessa de Deus passa a ser nossa? No momento que Ele nos dá a promessa, nós recebemos a promessa? Ou no fim do processo, quando a promessa se concretiza? Bom, eu vou falar como Deus quer que a gente pense numa situação dessa. Deus quer que a gente pense que a promessa já é nossa desde o começo. Você já começa a viver e pensar e agir como já sendo um recebedor da promessa. Tá? Porque do momento que Deus te promete alguma coisa, e eu costumo dizer assim, a promessa é uma semente e o cumprimento dela, uma bênção, é um fruto. Né? Então Deus promete, da promessa, o processo até virar uma bênção verdadeira, física, visível, palpável ou não, mas viva, que você percebe que você recebeu, porque claro que há bênçãos invisíveis e que não são palpáveis, e são até as melhores. Mas Deus quer que você passe por esse processo já como sendo abençoado. É assim que Ele quer. Veja, lembra de vários exemplos bíblicos. Um bem conhecido é de Tomé, porque Jesus já havia ressuscitado, Tomé não acreditou. Né? Eu não acredito, só acredito se eu ver, se eu tocar. Então isso aí, o apóstolo Paulo fala que aquilo que a gente não espera, não precisa esperar, não precisa de fé. Né? Paulo fala, nós precisamos de fé para aguardar aquilo que ainda não aconteceu. Né? Até que ele mesmo define fé, né, como as coisas que ainda não aconteceram. Né? Mas é firme. A fé te deixa firme com a certeza que você vai receber a tal ponto que parece que você já recebeu. Né? Então é assim que Deus quer a nossa fé, a nossa confiança. Quando lá em Gênesis, Deus criou o planeta, ele mesmo agradeceu, ele mesmo manifestou gratidão por toda aquela situação, dizendo, e viu Deus, né, no primeiro dia, que era bom, no segundo dia, que era bom. Então, ele foi, de uma certa forma, agradecendo, até que chegou ao encerramento da criação, e ele disse que era muito bom. Ok? Imagine algo que Deus diz que é muito bom. Consegue imaginar? Nós dizemos de algo muito bom, uma coisa bem simples, pequena, Deus falando que algo é muito bom. Mas enfim, voltando a nós. Se apegue às promessas de Deus como se elas já estivessem cumpridas. Sem dúvida. Sem medo de perder. Eu vi um pastor americano falando semana passada, né? O relacionamento com Deus, ele não é um relacionamento de trocas, no sentido de trocar, olha, se você tiver fé eu te dou uma coisa, senão eu não te dou. Isso não é um relacionamento, né? Baseado em trocas ou barganhas, né? Você me dá o dízimo aqui na igreja, e aí sim você vai ser abençoado. Né? Você faz isso para que tal coisa aconteça. Veja, a economia de Deus não funciona bem assim.
Deus faz muitas e muitas coisas do nada. Se o homem não faz, problema do homem. Se o homem não crê, problema do homem. Nós aqui estamos falando, Deus consegue fazer uma mulher estéril ter filhos. Ele fez isso muitas vezes na Bíblia. Ele sempre faz? Não é sempre faz, mas para aquelas que não acontecem, há um grande motivo. E Deus vai falar para essa mulher por que é que ela não vai poder ter filho. Mas muitas mulheres estéreis recebem a mensagem, essa promessa interna de que elas vão ter esse filho, e elas oram, elas buscam a Deus, e finalmente elas têm. Veja, do nada, isso é um filho que veio do nada, no sentido de não dava mais, não havia material para que se tivesse esse filho. Deus não depende de certas coisas ou de alguma coisa para fazer outra determinada coisa. Ele diz no Velho Testamento assim: eu vou fazer rios no deserto. Isso é só um exemplo daquilo que ele pode fazer na nossa vida. E se nós confiarmos, se nós acreditarmos acima da desconfiança humana. Às vezes eu falo de Deus para algumas pessoas e elas me devolvem desconfiança, elas dão desconfiança. Não, mas se você não fizer tal coisa... então ele fala de eu agir como qualquer homem agiria. E não é bem assim. Nós estamos com Cristo, nossa vida não é igual à de uma pessoa que não está com Cristo. Nós podemos esperar coisas maravilhosas, grandiosas, que aqueles que não acreditam em Deus não recebem. Eles não recebem. Deus entrega, eles não recebem. Você hoje ficou sem receber alguma bênção de Deus? Eu vou afirmar que sim. E eu também. Nós não damos o devido valor a aquilo que Deus quer nos dar, a passarmos tempo com Deus, a fim de recebermos suas bênçãos. Muitas vezes nós fazemos isso e nós perdemos essas coisas. Se você acredita que uma promessa vai ser só uma verdadeira bênção para você quando ela se cumprir, então muitas vezes nesse processo você vai abandonar essa promessa, você vai se esquecer dessa promessa. Imagine, vou te falar uma coisa, só imagine, tá? Não é verdade, não é assim. Mas imagine que Deus te fizesse uma promessa e Ele não falasse nada para você, mas você tivesse que orar, pensar e, assim, como eu diria, desejar com muita felicidade que essa coisa se cumprisse na sua vida durante 100 dias, mas Ele não ia falar nada para você sobre os 100 dias. E aí, se você falhasse num desses 100 dias, você não iria receber mais essa promessa. Você crê, sem saber do teste de Deus, que você passaria no teste? Sabe, nós muitas vezes dizemos assim, estamos aguardando algumas bênçãos, algumas promessas de Deus, e faz anos. Aí você vê fazendo anos, mas aí a pessoa por meses, ela nem sequer conversa com Deus sobre o assunto. Ela começa a desanimar, porque a coisa não veio rápido como ela queria, ela começa a se desanimar e aquilo morre. Essa promessa, esse o fogo da fé, a flama, né, da fé, ela se apaga. Você não fica nada inflamado. Você tem que inflamar as promessas que Deus te fez. Você tem que ser muito fervoroso nisso. Seja fervoroso. Acredite. Busque, acredite. Confie.
Seja constante. Se você esquecer, você se afastar, então as coisas perdem sentido para você. Você quer ver? Nós já falamos aqui, por exemplo, sobre o sábado, né? O mandamento começa assim: lembra-te. E as pessoas foram se esquecendo do sábado, foram se esquecendo a tal ponto que hoje pessoas que dizem acreditar em Jesus e na palavra até amaldiçoam o sábado, zombam do sábado. Elas se esqueceram dele. Deus falou, Deus alertou. Ele sabia, olha, esse mandamento é um mandamento muito atacado. Lembra-te dele. Lembra-te do sábado, né, pessoal? Passou o tempo, ela se esqueceu do sábado. Né? Então, muitos se esquecem das bênçãos, das promessas feitas por Deus e não irão recebê-las. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Contamos com seu apoio para o crescimento do canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder nos ajudar de com alguma oferta, também será bem-vinda. Isso vai colaborar com o nosso trabalho. Nós pedimos muito, acima de tudo, a oração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.